Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é muito comum na clínica, muito importante, que é depressão e ansiedade. E depressão e ansiedade tem várias causas, as suas circunstâncias de vida, a sua história pessoal e outras coisas. E um fator que frequentemente é colocado fora dessa equação é a relação entre o seu intestino e esses problemas que aparentemente seriam, vamos dizer assim, psicoemocionais. A gente pode resumir em dois fatores que influenciam na depressão e na ansiedade. São os neurotransmissores, que é a serotonina, a falta da serotonina, e o outro é a absorção de substâncias tóxicas no organismo. Como que isso influencia a depressão e a ansiedade? Um primeiro mecanismo, a serotonina é o tijolo. O triptofano é o tijolo formador da serotonina. E tem dois fatores que principalmente levam à não absorção do triptofano. Uma são os bloqueadores do ácido, são esses medicamentos que muita gente toma para gastrite frequentemente. Esses bloqueadores do ácido bloqueiam a digestão das proteínas e, por causa disso, a gente não tem disponível o triptofano, que é o tijolo formador da serotonina, e a gente não forma serotonina. E o outro é que, para esse triptofano ser transformado em serotonina, é necessário a presença de bactérias benéficas no intestino. Uma delas, muito importante, é o Bifidobacterium infantis. O que leva à falta do Bifidobacterium infantis? Aí a gente cai para segundo ponto aqui. Uma delas, por exemplo, é o uso excessivo de antibióticos, principalmente na infância. O uso excessivo de antibiótico leva a uma redução da flora intestinal e muitas vezes essas bactérias que convertem o triptofano em serotonina, elas morrem nesse processo. E há pessoas que tomaram antibióticos a vida inteira. E principalmente, como falei, na infância é o que mais influencia quando a gente tem que fazer muitas vezes a uma redução da flora intestinal. O segundo fator que leva à depressão e ansiedade, o mais comum, é a chamada mucosa que vaza. O que é a mucosa que vaza? A mucosa intestinal, ela é uma barreira para separar o conteúdo de dentro do intestino, que são fezes e bactérias, da circulação. Por esses fatores todos que explicarei aqui, essa mucosa ela é frágil, ela permite que material presente no intestino, das fezes, entre diretamente na circulação. Principalmente uma substância que se chama LPS. Essa é uma substância tóxica. Só para vocês terem ideia, já foram feitos estudos que essa substância é isolada e é dada para pessoas saudáveis. Essas pessoas saudáveis, em questão de uma ou 2 semanas, começam a desenvolver sintomas de depressão. Quais são os principais fatores que levam a esse fenômeno da mucosa que vaza? Um deles, como eu mencionei, é o uso excessivo de antibióticos. Obviamente, antibiótico é necessário, é um salvador de vidas. O que acontece é que a pessoa usa o antibiótico e depois não procura, ela não corrige o problema do antibiótico, que é a redução da flora intestinal. Ou seja, toda pessoa que usa antibiótico deveria fazer um período constante de probióticos, as bactérias benéficas, de devolver ao organismo as bactérias benéficas, para corrigir esse efeito colateral terrível do antibiótico. Uma outra coisa é o anti-inflamatório. A gente usar anti-inflamatório uma vez ou outra, está com uma dor, não há problema. A questão é que tem pessoas que usam isso com muita frequência. O anti-inflamatório é mais uma substância que ela fragiliza essa mucosa, permitindo esse fenômeno que eu mencionei antes. A outra, surpreendentemente, são os adoçantes. Os adoçantes, a maioria deles, causam o mesmo fenômeno de fragilidade da mucosa. E fora que, para quem usa adoçante, acha que, porque eu preciso emagrecer, etc e tal, já é comprovadíssimo que o uso de adoçante, na realidade, ele não ajuda no emagrecimento, pois ele cria, é como se fosse assim, uma fome extra posterior. A pessoa ela usa adoçante, ela não come açúcar, mas ela cria uma situação, vamos dizer assim, de fome, que ela vai compensar depois. E fato, isso é um fato. Quantas pessoas usam adoçante regularmente e não conseguem emagrecer?
A outra é um fenômeno que é a falta de fibras digestivas. A gente ingerindo uma comida com pouca fibra, o que acontece com pouca fibra? O intestino ele tem uma mucosa que protege, tem um muco que protege a mucosa. Quando a gente ingere poucas fibras, as bactérias que estão no intestino começam a se alimentar desse muco. E esse muco ele é uma proteção da mucosa. As bactérias começam a comer esse muco, a mucosa fica frágil e ocorre esse fenômeno do LPS vazar para dentro da circulação. O outro fenômeno que acontece é o excesso de carboidratos. O excesso de carboidratos, ele seleciona bactérias patogênicas no intestino, ou seja, bactérias maléficas, elas se alimentam principalmente desse excesso de carboidratos. Essas bactérias também causam esse fenômeno. Essas bactérias, elas fragilizam a mucosa, lesam a mucosa, permitindo a entrada do LPS na circulação. Uma outra coisa comum também é constipação intestinal. Tem pessoas que ficam dias sem evacuar. Isso é mais um fenômeno que inflama a mucosa. As fezes são carregadas de radicais livres. Só para você ter ideia, fezes contêm mais radicais livres do que carne podre. Ou seja, é uma substância tóxica. Essa substância tóxica em si, quando fica muito tempo no intestino, começa a irritar a mucosa, produzindo essa fragilidade e produzindo esse fenômeno da entrada do LPS. Por fim, uma coisa também que é muito desconhecida e desconsiderada é a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional tem uma série de efeitos negativos. Ela altera a síntese hormonal, entre outras coisas. Aumenta uma coisa que se chama SHBG, explicarei isso depois. E também é mais um fator de fragilização da mucosa. E tem mulheres que passam a vida inteira tomando pílula anticoncepcional. Então, tudo isso é para dizer que muitas vezes a pessoa está procurando um tratamento para depressão, para ansiedade, tenta medicações antidepressivas, ansiolíticas, sem sucesso. E, em geral, essas pessoas não estão levando em consideração, nessa equação, esses fatores que são tão importantes quanto, vamos dizer assim, os fatores psicoemocionais, quanto as circunstâncias de vida que a pessoa está vivendo, quanto a história de vida. Então, da próxima vez, quando vocês estiverem lidando com depressão ou com ansiedade, eu peço que vocês considerem esses fatores nessa equação complexa que envolve esse problema. Muito obrigado e até o próximo vídeo.